alegando que ela tinha um filho de 5 anos e que o filho dela estava com problemas de saúde e ela já tinha passado por vários médicos, vários exames, não constatava absolutamente nada. E alguém sugeriu que ela procurasse uma casa espírita e assim ela fez e veio nos procurar. Como se tratava de uma criança, isso me parece que foi em 2011, 2012, por aí. Eu achei melhor ir à casa dessa criança para fazer o trabalho e durante algum tempo nós fizemos isso. Já no final dos nossos trabalhos, numa das reuniões mediúnicas, sem que a médium soubesse nada desse trabalho, porque eram muitos trabalhos que a gente fazia, e não tinha por que também estar falando, né? E na manifestação, essa manifestação veio exatamente relacionado a esse trabalho que a gente estava fazendo na casa dessa criança. E como foi uma situação bastante interessante, nós achamos por bem reproduzir isso em forma de estudos. É o que nós estamos fazendo hoje. E a gente vai perceber que como que é interessante essa relação do plano espiritual conosco e no nosso dia a dia, e coisas tidas aparentemente banais, e a gente percebe que de repente tem alguma coisa espiritual. A gente faz uma ressalva aqui também para não querermos atribuir tudo que nos acontece às questões também espirituais, né? A gente sabe disso. Então vamos lá. O diálogo que transforma. Por que me trouxe a este lar de Maria? Não gosto de você, nem do trabalho que realizas. Por que insiste em ajudar aquele menino, Paulo Henrique? É esperto. Sabia que em sua casa eu não poderia me manifestar e que teria de partir. Mas você não tem o direito de atrapalhar o que eu preciso continuar a fazer. Essas foram as primeiras palavras desse espírito ao se manifestar. Eu o vigiava incessantemente. Em uma outra encarnação, consegui levá-lo ao desencarne. Diga-me, quanto cobras para cessar de frequentar a casa dele? Pague o que pedires. E aí a gente vê o desespero do obsessor em querer impedir um trabalho e sabendo que esse trabalho estava criando-lhe dificuldade na sua execução, ele começa então a oferecer, fazer ofertas para tentar demover a ideia de continuar a ajudar. Pois bem, meu preço para deixar de ir à casa dele é o seu amor. Foi a resposta que eu dei para ele. O que me pedes é impossível. Peço outra coisa, o poder, pago o dobro pelo seu trabalho. Evidentemente, quando a gente trabalha com os obsessores, o que menos eles querem é ouvir a palavra Deus, amor, perdão, porque na cartilha deles isso já não existe há muito tempo. Preciso continuar a aterrorizá-lo como eu faço sempre que ele vai ao banheiro, na hora de suas necessidades.
Ele sente minha presença, fica paralisado pelo medo e mantém um vestido preso. Olha só, uma coisa simples, banal. Né? E essa mãe já tinha feito tudo com essa criança e não encontrava absolutamente nada que pudesse resolver. E ela estava realmente muito preocupada com o menino. De nada adiantam médicos, exames ou remédios, pois não curarão. A causa está em sua mente, pois consigo prender seu intestino com minha presença e energias. Por ser apenas uma criança de 5 anos, consigo ter um domínio maior sobre o seu psiquismo. Mas não é só por isso. É porque também já havia um envolvimento desta criança hoje com esse espírito. Aqui nós poderíamos até chamar de obsessor de ocasião. Por quê? Tens de parar de fazer esse trabalho na casa dele, onde ele fica cercado por fluidos e luzes, aumentando a sua proteção, o que me impede de alcançá-lo. Então, ao fazer esse trabalho, evidentemente, é exemplo da evangelização, quando a gente faz o culto no lar, você também cria uma atmosfera para que esses espíritos em desequilíbrio se afastem do local. É uma cúpula protetora, né? Exatamente. Torna-se um amparo, uma proteção muito grande as orações, as preces, quando canalizadas nesse sentido, né? Mesmo assim, continuarei a vigiá-lo e na primeira oportunidade lançarei minhas energias. Porque eles não desanimam. Eu não posso agora. Muitos em outras ocasiões, não aqui, falaram, não tem problema. Eu não tenho paciência, eu vou esperar lá fora. Eu sei que na casa dele eu não posso entrar porque eu não tenho permissão e não consigo. Mas eu fico aqui fora. O primeiro deslize que ele der, eu chego junto. E é assim que eles agem. Ele foi meu melhor amigo e me matou. Ninguém mata um amigo para ficar com sua noiva. Eu não posso perdoá-lo. Tenho por ele um ódio profundo e desejo de vingança. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente pode tornar-se um obsessor de ocasião. Ele não era um espírito ruim, mas em função do que aconteceu e por ele não ter ainda esse entendimento que nós temos hoje, ao ver-se assassinado daquela forma, né, pelo seu amigo, o que? Sim. Tem nada a ver com planejamento espiritual, né? Tem. Tem. Tá. Tem pelo seguinte, porque tudo é no planejamento. Porque no caso aqui eu não inquiri o que foi feito numa vida anterior ou vidas anteriores, né? Porque não dá para você analisar uma existência só. Analisando por hoje aqui, né, o obsessor ou o indivíduo ruim em todos os sentidos, e a criança é um anjo. Voltando à vida lá era o contrário. São muitas viagens. E o anterior a isso? Né? Então, são situações que a gente tem que tentar cessar, né? Evitar essa continuidade. Ele foi meu melhor amigo e me matou. Ninguém mata um amigo para ficar com sua noiva. Eu não posso perdoá-lo. Tenho por ele um ódio profundo e desejo de vingança. Ele arruinou minha vida. Aproveitou-se o momento de fragilidade da minha noiva, do seu sofrimento, fraqueza e desespero,
para dela se aproximar com outras intenções. Fingiu demonstrar carinho e afeto, simulando também sofrimento e compaixão. Ele a fez sofrer imensamente com a sua loucura assassina, pois ela me amava muito. Ele soube esperar, teve paciência, permanecendo sempre ao seu lado, conseguindo finalmente com ela se casar. Agora imagina ele no plano espiritual, acompanhando tudo isso. O seu assassino, assediando a sua noiva com mentiras. Depois casando-se com ela e passando a viver com ela. Eu vi um filme, aconteceu exatamente isso. Só que ele veio como filho do casal. Aí também nem é obsessão. Porque aí o espírito veio como filho do casal e não como do pai. Inclusive, nós já. Inácio Ferreira, que foi um médico. De resgate, né? Ficou no filme. Sim, um médico psiquiatra, entre os contos que ele tem parecido com esse. Então isso é muito comum. É uma situação. Por isso que a gente fala, o que é família? Família é isso aí. O que é família? Por isso a dificuldade enorme nas famílias. Né? Porque se nós conseguirmos resolver dentro da família, ótimo, excelente. Porque se não for dentro da família, fora da família fica muito mais difícil. Não vai resgatar nada. Então isso é uma condição que Deus nos dá, é uma bênção, para que a gente possa entender, compreender todas as dificuldades dentro da família, para tentar superá-los. Para tentar superá-los. Nem sempre a gente vai conseguir. Enquanto nós acreditávamos ser amizade e carinho, no silêncio ele se apaixonou por ela. Na verdade, tinha inveja do nosso amor. Após meu assassinato, ele casou-se com a minha noiva, tendo desencarnado velho, sozinho e triste. Eu o vigiava o tempo todo, não lhe dava sossego. Então, quando... Oi? Sim! Sim, mas que conhecimento, que informação que ele tinha para ter uma outra atitude. Imagina conosco acontecer uma coisa dessa. Qual vai ser a nossa reação? André Luiz. Né? Qual vai ser a nossa reação? Será que nós teríamos essa bondade no coração? Para, não, meu filho, está perdoado e tudo mais, é isso mesmo. Continua com a minha noiva, agora você casado com ela. É muito difícil, seja feliz. Então, um presentinho para você. É muito difícil, gente. Tudo é muito difícil, muito complicado. Né? Então, a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida, de nós, porque nós estamos aqui, de que forma nós estamos aqui, e essa convivência, essa vivência, essa interação na família, principalmente, para que a gente possa resgatar realmente as situações. Esta é a segunda vez que ele reencarna. Na primeira, ele não resistiu às minhas investidas até que eu obtive o seu desencargo. Depois conseguiram me afastar dele e eu o perdi de vista. Aqui vale comentar um ponto aqui. Por que lhe foi permitido afastar dele por um tempo? Essa é uma pergunta. Por que a espiritualidade permitiu isso? Para dar sossego no cabelo? Com certeza, ele começou a desenvolver-se, começou a entrar num outro patamar evolutivo, e ele permaneceu aqui com raiva, com ódio e tudo mais. Então, à medida que a gente vai crescendo,
a gente vai saindo daquele nível de contato por uns tempos, para dar fôlego, para ver se ele reage de forma positiva, para que ele possa continuar crescendo. Então, é como se fosse uma moratória. Olha, te dá uma moratória, aproveite essa moratória. Se esforce para isso. Porque senão ele vai vir com a carga pesada outra vez para cima de você. Depois conseguiram me afastar dele e eu o perdi de vista. Passaram-se vários anos, eu tentando encontrá-lo, até que eu o encontrei no Brasil. Pensou que eu não o encontraria, ledo engano. Sou capaz de encontrá-lo onde quer que esteja, até nos dos infernos. Onde ele estiver, lá estarei. É por isso que eu te dou qualquer coisa para que pares imediatamente com esse trabalho. Enquanto estiveres com ele, nada posso fazer. A equipe de Maria o protege e não permite minha aproximação. A queda e o despertar. Estou totalmente amarrado e preso por meus próprios fluidos, muito estranho. Aqui vale comentar uma situação. Toda vez que esses espíritos que são trazidos para a manifestação durante os trabalhos, eles não ficam à vontade, eles são contidos. Pois é, isso que eu ia falar, deve ficar uma situação bem tremosa lá. Eles não... É interessante, teve uma vez que uma pessoa nos procurou que ela precisava, ela tinha um problema e falaram com ela sobre um senhor, me parece que é em Tocantins, e esse senhor realmente, ele ajudava muitas pessoas, mas a questão, acho que ele mais era benzia. E ela teve com o Senhor e lá ela se incorporou. E fez um estrago danado. E aí ele falou, não, aqui não posso atender, você tem que procurar uma casa espírita, um lugar onde você possa ser tratado e trabalhada. Por que eu estou falando isso? Porque nas casas espíritas tem todo um amparo, tem uma proteção, tem uma equipe trabalhando, que vão impedir, não só esses obsessores, a exemplo desse aqui, como também obsessores trevosos mesmo. Nós temos relatos de obsessores trevosos, super inteligentes, conscientes dos seus atos, que estavam aqui na atmosfera durante anos, milhares de anos, e foram trazidos para aqui para o lar, para que eles pudessem serem conduzidos para outros homens. E eles tinham plena e total consciência de toda a situação, mas que eles chegavam aqui sem nenhuma energia, totalmente contidos. Este é o processo. Não. Para tudo. Então, quando ele chega aqui, ele perde aquela energia vibratória. Ele se sente como se tivesse sido amarrado ao gemado. Ele se sente contidos, impossibilitado de se movimentar. Não sei como vocês conseguem fazer isso. Me tornei prisioneiro de mim mesmo, da minha raiva, do meu ódio, da minha vingança, sem poder me mexer, perdi os meus movimentos e minhas forças. Ou seja, a ele só é dado falar, comunicar, se expressar, mas nenhum movimento ele poderá fazer através do médium, que não seja isso.
Não consigo entender. Agora que vem a parte muito interessante aqui. Não consigo entender. A mãe dele era minha noiva. Como ela pode ser agora a mãe dele? Estão juntos novamente como mãe e filho. Depois de tudo que ele nos fez. Que amor é esse? E eu aqui nesse tormento. E aqui a gente vê aquele tempo de moratória era buscar exatamente uma alternativa para ajustar essa situação. E chegar à conclusão, com certeza, através do planejamento reencarnatório, que se ela aceitasse essa condição, e ele visualizando e participando de tudo isso, ele teria uma grande chance de se recuperar. Olha como o plano espiritual trabalha. E essa moratória ela é dada em muitas situações. Sim, Não é só nesse caso. com certeza. É uma coisa que, a princípio, é inimaginável você pensar uma coisa dessa. Né? E eu aqui neste tormento. Eu disse que Deus não é justo comigo, amparando o meu algoz. Eles estão me dizendo coisas que eu não quero aceitar. A equipe de Maria, né? Eles estão me dizendo coisas que eu não quero aceitar, não quero escutar, mas que depois eu vou entender, pois parei no tempo e a vingança me cegou. Eu só queria vingança. Ela, ao contrário, conseguiu perdoá-lo, melhorou e pôde aceitá-lo como seu filho nessa encarnação. Ela o trata com tanto carinho e amor que eu não consigo compreender. E eu, aqui, mergulhado em meu ódio. Você imagina, eles reencarnar, vivendo uma vida maravilhosa e eles se tormentam. Aqui é interessante a gente verificar como que um projeto de existência, como que um projeto familiar, no plano espiritual, vai além da nossa capacidade de entender e compreender. Evidentemente, diante daquelas circunstâncias, diante daquele quadro, né, que foi uma loucura, e todos nós aqui estamos sujeitos a praticar loucuras. Quem não pratica? Né? Todos nós, pela nossa imperfeição, pela nossa incapacidade de entender, compreendermos, nós como os espíritos reencarnantes, diante de todas as situações, principalmente, por exemplo, na época que nós estamos vivendo hoje, né, uma sociedade onde cada dia a gente ouve cada absurdo acontecendo em várias partes do mundo. Imagina a dificuldade que está sendo no plano espiritual para poder conduzir todas essas situações. E a gente consegue, por um momento de uma reflexão, entender muitas coisas ainda, porque nós temos essa capacidade hoje de ter esse entendimento, essa compreensão. Mas e quem não tem ainda? Quem ainda não teve essa oportunidade de ter esse entendimento? Diante dos quadros da família, dos problemas familiares. Nossa, parece que isso está cada vez mais dominado, porque muito menos energia boa das pessoas emanem, porque é mandado muito mais energias ruins do universo do que as boas, que são outras pessoas. E tem uma explicação plausível para isso. Por que hoje a Terra está com a energia, com a psicosfera tão densa, tão carregada? Por quê? Porque nós estamos no período de transição. Aí a pergunta seria, mas então não seria o contrário?
Eu acho que tem mais gente consciente emanando energia do que Mas então, será que não seria o contrário? Só que tem um detalhe. Entendeu? Um choque. Deus, pela sua justiça, pelo seu amor por todos nós, Ele não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Durante algum tempo, em função da moratória para o desenvolvimento da doutrina espírita, houve uma contenção de espíritos no plano espiritual que precisavam reencarnar para melhorar um pouco mais, mas seguraram para dar oportunidade dos que aqui estavam encarnados avançar em termos de iluminação, de conhecimento, para que a doutrina espírita pudesse avançar e ter hoje esse entendimento que ele tem. Não é isso, Anderson? Entendeu? Agora nós estamos estudando isso aqui. Aí quando a gente desencarnar, né, em cima, aí muita coisa a gente vai entender, né? Sim, porque hoje o nosso entendimento ele é muito parcial, é muito fragilizado, é muito fracionado. Por quê? Pelo apelo da carne, nós não temos essa capacidade de projeção espiritual como nós temos quando estamos fora da carne. Né? Então, essa oportunidade, por isso que hoje a Terra está passando por esse processo, para que aqueles que puderem aproveitar, talvez, creio eu, seja o último momento de nós aproveitarmos. Aqueles espíritos trevosos, aqueles espíritos de desequilíbrio que estavam contidos, vieram todos eles reencarnaram. Estão aí. Estão aí para que possam ter a sua oportunidade. De melhorar, de evoluir. Exatamente. Aqueles que não conseguirem essa evolução, não tenha dúvida, eles serão conduzidos para outros ordens, para que possa dar oportunidade daqueles que aqui estão, que querem continuar evoluindo, para continuar o seu processo evolutivo, a exemplo do que já aconteceu na Terra há milhões de anos atrás, quando aqui nós tivemos a presença, entre eles, dos capelinos, que eram exilados, a exemplo do que está acontecendo na Terra hoje, vieram para cá para, com a sua inteligência, e não moral, mas com a sua inteligência, dar um progresso à humanidade. Então, essa ajuda solidária que existe em todo o universo, ela existe exatamente para facilitar esse intercâmbio entre os povos. Então, se hoje nós estamos atravessando esse momento difícil, que realmente o é, em grande parte em função disso. Inclusive a população, né, para reencarnar é muito maior do que a população hoje de quase 9 bilhões, né? No mundo inteiro. Então, eles terão que ter essa oportunidade de vir. Enfim, são mais de 27 bilhões de desencarnados. Isso. Né? Então, a fila é grande. É grande. Nossa, se chega dentro dele, é um desespero. Você imagina quantos que eram? Isso aqui não tomou jeito, melhor é por Logo despachar que Em outras pessoas que tivemos nossa. todo medo que hoje ele traz é causado por mim. Ele sente a minha presença, a minha energia e o meu ódio. Mas agora eu não consigo mais jogar sobre ele os meus fluidos. Vocês acabaram com isso. Pois é, tem muitos que não procuram, que vivem
De encarnação inteira, né? Paulo, você falou a questão do espírito, muitas vezes o convívio na família e coisa e tudo mais. Inácio Ferreira, eu já relatei isso aqui várias vezes, de um médico, né? Desculpa. De um estudante de direito que foi internado como louco, e lá no manicômio, através do trabalho mediúnico, constatou-se que ele não era louco, que ele era médium. E Inácio era psiquiatra, chamou o pai e falou: olha, o caso dele não é de internação. O caso dele é incompatível a energia de vocês. Porque na vida passada você o assassinou. E por ele ser médium e ter essa grande sensibilidade, ele sente. Ele tem essa percepção, não lembra. Ele sente, e de uma forma ou de outra, isso corrói ele e faz com que ele tenha uma verdadeira versão por você. Se vocês permanecerem em casas diferentes, lugares diferentes, mais afastados, vocês vão poder conduzir, até de uma certa forma, a vida de vocês. E assim foi feito e deu certo. Né? Então, tem isso sim. Ele sente minha presença e minha energia e meu ódio. Mas, agora, não consigo mais julgar sobre ele os meus fluidos. Vocês acabaram com isso. Estão me dizendo que eu não posso mais voltar àquela casa e permanecer ao lado deles. Agora eu não sei mais para onde ir. Isso é muito interessante, porque a maior parte, grande parte dos obsessores, pelo menos que passou aqui pelo Lar de Maria, quando chega nessa parte, realmente eles ficam sem chão. Eles ficam sem saber para onde ir. Está tirando dele o alimento dele, né? E ele não sabe mais o que fazer sem aquilo. E durante séculos, né, ele teve aquele comportamento, teve aquela atitude e sabia exatamente dia a dia o que fazer e o porquê fazer e qual a necessidade de fazer. De repente tira tudo isso dele. Sim. Paulo, chega um pouquinho mais chega aqui. Aí fica mais fácil para a gente escutar você. O que acontece? Como ele ficou com o recém-nascido, ele já aprendeu tudo. Ele sabia o quê? Ele fez o álcool dando lá. Ele não consegue mais fazer isso. Então, ele ficou simplesmente um recém-nascido, onde ele vai ter que reaprender tudo de novo. Ele vai ter que reaprender a sentir a energia, vamos dizer, do amor. Ele vai ter que reaprender a caminhar. Aí que entra a mãe dele, Nossa. Sim, toda reencarnação é uma página branca que será escrita novamente. Toda. Mas isso não quer dizer que foi apagado. Porque isso vai estar no seu perispírito, bem? Na nuvem. No seu perispírito, nós temos lá um campo mental. Nesse campo mental fica registrado toda a vida, toda a vida. A vida por inteiro de várias existências desse espírito. Aquilo que ele achar interessante, ele pode pisar lá, como ela diz que nessa nuvem, e trazer, buscar e aplicar aqui. E aí, o que você vai entender como isso? Insight, como inspiração, como sonho. E muitas vezes você está buscando isso de você mesmo, de vidas passadas, porque ao nascer você começa uma nova história, uma nova vida. Mas o que você foi em vidas passadas, nada disso perde, nem de bom nem de ruim.
né? Nem de bom nem de ruim. E como não há um retrocesso do espírito, o espírito não retrograde. Ou seja, ele não volta. Hoje eu estou bom, amanhã eu vou estar ruim, não. O que pode haver é uma estagnação, uma paralisação, né? Até que ele novamente desperte e volte a se movimentar, volte a se evoluir. Mas esses conhecimentos nada desperte. Ainda que, como nós sabemos, nós aproveitamos 5% do que acontece conosco no nosso dia a dia. O resto fica tudo registrado no nosso subconsciente, né? E nós não temos muitas vezes noção disso. E no campo mental não é diferente disso. Haverá também, dessa mesma forma, esses registros. O que você está relatando, esse relato aí, é todo o processo de doutrinação desse obsessor. Sim, né? específico dele. Então, ou seja, quem recebeu esse espírito aí deveria fazer tipo de tratamento, entre aspas, para doutrinar, para ele chegar até onde está aí. Sim, isso aqui é específico para esse espírito. Né? Estão me dizendo que eu não posso mais voltar naquela casa e permanecer ao lado deles. Agora eu não sei mais para onde ir. Depois que me tiraram todos os meus fluidos, fiquei sem força, sem vontade e dependente. Não sei o que houve comigo. Até a força do meu ódio eu não sinto mais. Não consigo compreender o que me aconteceu. Meu coração está diferente, como há muito tempo eu não me sentia dessa forma. Aí a gente lembra de Jesus. Jesus nos ensinava pelo exemplo, né? Era pelo exemplo. E será que ele não aprendeu pelo exemplo da noiva dele? Houve necessidade dele ver e sentir todo esse processo. E alguém fez com que ele virasse a chave. E quem foi esse alguém? A equipe de Maria. Ao fazer esse trabalho. Ao permitir fazer esse trabalho. Para que ele despertasse. E trazê-lo como filho. É? Exatamente. Então você vê que, olha só, Mas ela como o arranjo espiritual que existe para chegar em muitas vezes. Nenhuma ovelha será perdida. Até a força do meu ódio eu não sinto mais, não consigo compreender o que me aconteceu. Meu coração está diferente, como há muito tempo eu não sentia dessa forma. Estão me falando que eu não posso mais atrapalhar o crescimento deles, que a gente erra mesmo, mas depois arrepende e conserta os erros, mas que eu parei no tempo, pensando somente na minha vida. Aqui, ele já começou, né, a ter esse entendimento, essa percepção das nossas imperfeições. E todos nós somos imperfeitos. Por mais aterrorizante, por mais desequilíbrio tenha sido o nosso ato, ainda assim pode ser reparado. Que não seja naquela existência, mas que pode ser na próxima existência. O que der para reparar agora, vamos reparar. O que não der, paciência, que fique para a próxima. É o que ele relata aqui. Maria está certa. O difícil é admitir que nesses anos todos eu estava errado. Porque ninguém gosta de passar uma existência inteira errado. Não precisa ir muito longe, não. Aqui mesmo.
né? Às vezes a gente está apoiando um determinado político e tudo mais, lá na frente a gente descobre que não é bem assim. Para a gente reverter esse quadro é difícil. É difícil, né? Então imagina passar séculos e séculos expondo a sua vida, sua existência, vendo toda essa situação e depois chegar no momento assim, puxa vida, eu estava errado, realmente eu estava errado. E você dá a mão à palmatória. Aí deve virar consciência pública. Né? Enquanto ela evoluía ao ponto de hoje ser a mãe dele. Porque somente com a evolução, né, naquele período de moratória, ela já estava, com certeza, já sendo preparada para que isso lá na frente viesse a acontecer. Porque nenhum de nós tem a capacidade de se transformar também de uma hora para outra, não. Para poder convencê-la, aceitá-la como filho, deve ter sido uma luta ferrenha. Durante o sono, anos a fio, trabalhando, para que depois, finalmente, aqui no Brasil, nessa época atual, viesse a acontecer. E não dá o choque entre a mãe e filho, porque se ela está procurando a vida, ela estava chamando ele. Não, é engraçado isso tudo que às vezes a gente não para ter essa reflexão, né? Cada um de nós aqui estamos vivendo É a mesma situação, não, por que não? eu não. Quem de nós, qual é a nossa história lá atrás? Qual a relação que eu tenho com a minha mãe? Com meu filho, com meus irmãos, com meu pai? Que relação eu tive? Ele também, olha só que interessante, ele que já percebeu isso, ele também está evoluindo, reconheço. E eu estagnado em meu ódio e na minha vingança. Então, como ele parou e ele continuou evoluindo, o seu campo vibratório, por uns tempos, ele não conseguiu alcançá-la, mas foi só um tempo. Porque essa questão tinha que ser resolvida. E quando é que ele permitiu? Quando a situação já estava pronta para que ele pudesse participar de tudo isso. Hoje, eu já consigo reconhecer o meu erro. Tanto tempo para poder descobrir isso. Precisou que ela, nessa encarnação, aceitasse ser a mãe dele, para que eu compreendesse o significado do verdadeiro amor. Ela fez isso também por amor a mim. Não é? Por quê? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Só estava ajudando ele para tirá-lo. Porque quando houve aquele fato, com certeza foi a coisa mais horrível. E ela sofreu muito. Porque os dois se amavam muito. Né? Mas em função da individualidade, ela soube entender, compreender, e continuou sua caminhada. E mesmo porque ela também não sabia que o noivo dela tinha sido assassinado. Tanto é assim que ela casou com o assassino. Hã? E na terra não sabia. Ela não sabia. Né? Então, ela fez isso também por amor a mim. Não tenha dúvida disso. Mas, mesmo agora, é muito difícil aceitar que eu estava errado por todo esse tempo. E ter que perdoar. Perdoar no momento eu não consigo ainda. Mas já consigo ficar distante deles e não mais atrapalhar. Mas creio ser humanos. Né? Só o fato dele não estar mais lá na casa, de não mais atrapalhá-lo,
já é um alívio muito grande. Mesmo porque ele não vai estar mais lá, né? E ele vai estar também, a partir daí, cuidando de si mesmo. Maria me falou que depois eu vou conseguir perdoar, que é uma questão de tempo. Tudo dentro do seu tempo. O coração só ameniza a dor e o sofrimento da vingança através do tempo. Mas que poder é esse capaz de transformar o ódio em brandura? Esse poder que todos vocês têm, fazendo com que nos transformemos. Evidentemente está se referindo a esse trabalho que foi feito para a criança, principalmente através de Maria. Né? A despedida e a gratidão. Como essa equipe é forte? Que poder tem as suas orações? Se as pessoas soubessem a força das preces e das orações ditas pelos corações, com certeza o mundo hoje estaria muito melhor, porque diante delas as energias dos corações se modificam, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu sou a prova disso. A minha transformação veio pelas orações e com os trabalhos de vocês em ajudar o próximo sem pedir. Não vou mais voltar e também já não desejo nenhum mal a ele, e a ela eu nunca desejei, porque sempre a amei. Ela continua sendo a pessoa que eu amo, mas vou me afastar dela também, e vou para onde a equipe de Maria me levar. Quem sabe um dia ele volta para cá, né? Por que não? Né? São situações, né, que podem lá na frente ser vivenciadas, independente de qualquer situação, desde que haja uma evolução dele, um crescimento dele, né, e ele comece a entender, compreender toda essa situação, e será sem dúvida um grande passo para isso. É estranho eu dizer isso, mas estou agradecido por não sentir mais ódio em meu coração depois de tantos anos. Estou me despedindo e não vou passar nenhuma mensagem para ela, porque não iria entender, mas eu a amo muito. Ela nunca soube da existência dessa. Nunca soube. Nem ela e muito menos a criança. Por quê? Não tem necessidade. Não fazia sentido. O interessante era fazer o trabalho com ele, né? E com ela, para que aquilo fosse aliviado. Se algum dia ela ver, se algum dia ela ver essa história, pode achar a história super interessante, mas jamais vai ligar a ela, porque isso nunca foi dito a ela e nem tinha o porquê de dizer, como tantas e tantas outras coisas aconteceram aqui, né, Anderson? Que a gente não tem porquê, é dentro desse silêncio. Escreve um livro. Aí a criança melhorou. Como é que é? Tem muitas pessoas que querem ter porquê, de onde, para quê, para onde, quem fez, por que fez. Só que isso não tem fundamento, não vai crescer em nada, né? Sem dúvida alguma. Por isso, sim. Por isso, Antenor, que eu sempre digo, e em prol desses estudos, né, de quantos mais a gente pode convidar, chamar as pessoas para ver, porque você está falando aí de um caso, né, de desencarnado. Você imagina quantas perseguições, quantas obsessores de encarnados para encarnados. Também. Né? E poderia ser, talvez, ouvir um estudo desse, vir aqui uma noite, ouvir um estudo desse,
ele para refletir. Começa Tá a ter uma certo. reflexão, né? Começa a ter uma reflexão. Porque a gente acha que é só de desencarnado, mas é só... Eu acho que é só história de livro, né? De encarnado para reencarnado. Não vou mais atrapalhar a vida deles. Uma mãe faz qualquer coisa por seus filhos, vou deixá-los seguir a vida. O filho dela vai melhorar, pois não estarei mais aqui para me causar mal. E aos poucos ele vai se recuperar sem medo e com ajuda. Com a minha ausência, até o seu anjo da guarda poderá ajudá-lo mais, já que as minhas energias eram tão densas em sua volta que dificultava a sua proteção, que agia sob o efeito de um campo magnético deletério com reflexo negativo na psicosfera do ambiente. Todo dominado. Então, por isso que é muito interessante, né? Não só em relação àquela pessoa em si, mas no seu habitat, aonde ela estava. Ela cria uma psicosfera ali, que nós somos energia, compatível com as suas energias. E como ele estava vinculado a esse obsessor, é um débito. É difícil, né? O débito continua, ele, né? Ele não tinha sido quitado. O débito continua. Então o vínculo continua. E de uma forma ou de outra, aquela situação, aquela psicosfera, existia. Né? Aproveito esses instantes para te pedir perdão e que continue orando por mim e por todos. A humanidade precisa muito das orações. A cada dia aprendemos um pouco mais. A vida continua e temos muito ainda que aprender. Não podemos deixar sofrimento e ódio vir impedir o nosso progresso, como aconteceu comigo, onde eu permaneci por muito tempo perdido em mim mesmo. A equipe de Maria me disse que agora eu tenho que ir. Vou com eles. Muito obrigado. Ai, continua quando agora eles casar. Oi? Continua o livro agora quando eles casar. Final Oi, gente. feliz. Final feliz. Final feliz. Então é isso aí. O que nós, né? É interessante quando a gente consegue trazer esses relatos, Ai, então vamos ter né? Porque a gente vê aqui o mundo espiritual, como que eles atuam, como que eles procuram nos ajudar o tempo todo, né? E aí cabe a cada um de nós começar a entender, né, e verificar como que nós estamos nos situando diante dessas situações, como está sendo a nossa vivência, como nós estamos encarando o mundo lá fora e o que nós podemos estar fazendo para que a gente possa melhorar um pouco mais. Porque a cada dia nós temos que aprender um pouco, a cada dia nós temos que vivenciar a nossa existência de uma forma plena e total, buscando sempre o nosso progresso, o nosso crescimento. Deixa eu perguntar, esse assunto eu queria tirar uma dúvida com você. Desde quando casou o lá, ele já. Muitos anos eu perdi uma irmã numa situação muito trágica, né? Tipo assim, 15 dias de casada, um grande amor, 7 anos de namoro, e morreu, ficou 15 dias, meu advogado, ficou 15 dias só casados e morreu. E não tem assim, uma semana, é incrível, não adianta falar com a Andy, Joana, que irmã é essa que todo mundo. Não tem uma semana que passa sem alguém falar, nossa, você nossa, é bom. Isso é bom? Será? Essa lembrança toda, será que foi? Porque é uma coisa incrível que eu falo, ela era muito boa, realmente era uma pessoa boa. Obrigado. Eu entendo que depende de como nós emitimos nesse momento o nosso pensamento em relação a ela. Se é uma vibração de alegria, de felicidade, de saudade, mas ao mesmo tempo
de agradecimento pelo período que ela esteve com vocês e tudo mais? Desculpa, eu acredito que a maioria das pessoas que vê, como ela está falando, eu não a conheci, eu fiquei sabendo disso aqui e realmente acontece. A gente sai quase toda semana, tem sempre uma pessoa, você não dá fone, mas todos falam que era uma pessoa maravilhosa. Então isso aí são vibrações positivas, são vibrações que com certeza vai fazer bem ela sim, sem dúvida alguma. Entendeu? Mas tem gente que não conhece ela e pergunta pra gente, você é irmã daquela, entendeu? É porque um comenta com um, outro comenta com o outro, né? Então acaba criando uma corrente. Não tem uma conexão com a pessoa, acho que não interfere. É porque foi um momento Uma coisa foi extraordinária. Causa uma comoção mesmo, ainda mais a forma como foi, pouco tempo de casado e tudo mais, né? Mas o problema da nossa família Ferrari, todo dia de morrer afogado. Sim. Eu não pensei isso mais, né? A gente vai afogar. Você era um perigo já. É um monte de vocês não gostavam de tomar banho. Então, deixa eu só continuar. Aí o esposo dela é muito dedo pra gente até hoje. Mas, nossa, como ver o sofrimento desse menino. E aí, casa com, né? Depois de muito tempo, eu tive muita raiva da. Foi incrível quando passou com ela estava morando na minha, falou, eu falei assim, não me compra, eu não gosto de você, mas foi tão automático assim, e tudo. E passou, casou, aí ela teve um pivô, foi operar. É uma vida tão assim para ele, sabe? E a gente tem muito carinho por ele. Ele tem 3 filhos, enfim. E aí, mas é incrível, eu tenho dificuldade com essa esposa dele. Não é dificuldade assim, mas se eu encontro assim, não tenho vontade de conversar. É engraçado, né? É uma coisa que você tem que trabalhar em você, né? O problema não está nela. É uma coisa que você tem que trabalhar em você mesmo. Talvez nem se fosse o amor da vida dele. Bom, gente, muito obrigado. Uma boa noite. Espero que o estudo, né, tenha realmente trazido o entendimento, compreensão. E convido a próxima semana, nós temos mais um estudo, né? Talvez dentro dessa